Pessoal, é o seguinte, nós começamos hoje no terceiro bimestre, tá? Então eu gostaria de lembrar ao pessoal que nós temos toda vez que nós temos aula aqui pela manhã, à tarde tem atividade, tá? Na plataforma do Classroom. Quem não tiver acesso ao Classroom, pega na escola impresso. Só não deixem de fazer, porque vocês sabem que nós não estamos tendo avaliações convencionais, né? Por conta desse contexto de pandemia, esse ensino remoto e tal. Então, a maneira de nós avaliarmos vocês é por meio das atividades, certo? Então, o cumprimento de atividades vale nota, ou seja, o total de atividades que você faz, que você cumpre, vale nota. Então, não deixem de fazer. Eu percebi que pouquíssimos de vocês têm feito, especialmente no caso do Classroom, que eu tenho percebido que tem feito assiduamente, tem sido Ives, Mary e Anne, que eu me lembro assim, né, e Rawan. Então, assim, os demais têm feito um aqui, outro ali, só alguns gatos pingados, como a gente costuma chamar, tá? Então, quem tem essa plataforma do Classroom, não deixe de fazer, tá? Porque então vocês vão ficar com nota baixa realmente. Enfim. Então, nós começamos hoje, tá? O terceiro bimestre, temos conteúdos novos, e aí nós vamos começar da maneira como nós sempre começamos, que é com aquelas 20 palavras, e aí vocês vão me dizer depois se vocês conhecem, quantas conhecem e assim em diante. As palavras de hoje pertencem a uma música, a música que inclusive vai ser a música do challenge desta semana. Nós vamos voltar com os challenges de inglês, tá? Então, para associar os challenges às aulas e também a eletiva de inglês, tá? Vocês sabem que a eletiva de inglês. Aliás, deixa eu ver. Eu acho que daqui só João Ives, né? Que é da eletiva de inglês. Que eu me lembre. Acho que sim. Enfim, a questão é que os challenges vão voltar, tá? Com músicas dos anos 80. Luan tá dizendo que nunca ouvi essas músicas. Quais músicas? Eu nem mencionei ainda, Luan. Enfim. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui então as 20 palavras. No final, vocês vão me dizer quantas dessas palavras vocês conhecem, como a gente tem feito nas últimas semanas, não é isso? Vou começar aqui a apresentar então. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem fazer aí no chat, ok? Vamos lá. Vamos à primeira pergunta, tá? Que pergunta? A primeira palavra. O nome da atividade, como vocês sabem, é Let's See What You Know, que significa vamos ver o que vocês sabem. A primeira palavra de hoje é today. Quem conhece a palavra today, marca aí em algum lugar. Lembrando que vocês podem encontrar aqui algumas palavras que nós já vimos, tá? Nas aulas passadas, nesse mesmo exercício, mas como se trata de uma música, então tudo bem as palavras se repetirem. Na primeira palavra de hoje, today. Next, talk. Quem sabe o significado de talk, marca aí. Terceira, day. Day. Quarta, end. End. Quinta, sorry. Sorry. Better. Better. Learn. Learn. No. No. Life. Life. Find.
find. Anyway. Anyway. Another. So. Odds. Your. Slowly. All. Be. Gone. E a última, and. Muito bem, vamos só repassar aqui as palavras. Today, talk, day, and, sorry, better, learn, know, life, find, anyway, another, so, odds, your, slowly, all, be, gone, and. Muito bem, coloquem no chat aí o total de palavras que vocês conheciam. Enquanto isso, eu vou reproduzir aqui a música para saber se vocês conhecem, se já ouviram. Okay. Essa música se chama Take On Me, tá? É uma música dos anos 80, da banda A-ha. E aí vai ser a música do nosso challenge. Nesta semana eu passo ainda nos grupos de vocês, no caso no grupo, né, do segundo ano, explicando como é o challenge. E como vocês sabem, o challenge é aquela história. Você não perde se não participar, você só deixa de ganhar. E existe a diferença. Ok, guys, vamos então aqui à tradução dessas palavras para quem não conhecia algumas. Today. No americano, eles dizem today. O D tem som de R. Today. Mas a palavra today significa hoje. Tá? Today. Talk. Tanto significa conversa, como conversar, falar, certo? Talk. Day significa dia. Today. Hoje. Day. Dia. End significa fim. Muito conhecido, né? End. Sorry. Sorry também é a palavra muito conhecida. Pode significar desculpe, né? Só que nós também usamos sorry muitas vezes quando nós queremos nos solidarizar com a pessoa. Às vezes quando ela, por exemplo, perdeu uma pessoa querida, né? Que faleceu. Ou está em uma situação triste, né? Vamos supor, não passou numa prova. Enfim, a gente costuma dizer I'm sorry. Ou ainda I'm so sorry. Para dizer que a gente sente muito, né? Eu sinto muito. Então, eu posso usar sorry nessas duas circunstâncias. Para pedir desculpa ou também para me solidarizar. Better. Better significa melhor. Eu tenho good, que é bom. Better,
melhor. Learn é o verbo. Learn significa aprender, ok? Learn. Know é o verbo saber ou conhecer. I know you. Conheço você. No caso da música que eu passei agora. I know this song. Eu conheço essa música. Live. Não precisa de tradução, né, gente? Pelo amor de Deus. Find. Find é o verbo encontrar. Ok? Anyway. Anyway significa de qualquer forma, de qualquer maneira. Também usamos anyway se estão acostumados a assistir a filmes e séries, né, legendados, ou seja, ouvindo o áudio original em inglês, você já deve ter ouvido alguém falar anyway, no sentido de enfim, né, para mudar de assunto. Anyway, tá? Então anyway também pode significar enfim, além de significar de qualquer forma. Another significa outro ou outra, sempre no singular. Então, por exemplo, another day, outro dia. Another question, outra pergunta, e assim em diante. So significa então, por exemplo, I'm tired, so I'm going to sleep. Estou cansado, então vou dormir. I'm tired, so I'm going to sleep. So também pode ser usado para dar uma ênfase, né? Para dar uma intensificada em alguma palavra, em algum adjetivo. Por exemplo, eu já usei hoje, né? I'm so sorry. Quando eu vou agradecer alguém, thank you so much. Quando eu quero dizer, por exemplo, quando eu quero enfatizar uma qualidade, this is so hard. Isso é tão difícil, so hard. So easy, tão fácil. She is so smart. Ela é tão inteligente. E assim em diante. Odds. Odds significa obstáculos, né? Também pode significar probabilidades e assim em diante. Your, seu, sua, né? Your house, your car, your home, your family, your friends. Slowly. Vocês conhecem a palavra slow, eu imagino, né? Slow significa lento e slowly significa lentamente. Em inglês, quando nós colocamos essa partícula li, né, esse ly, no final de um adjetivo, ele automaticamente se transforma em um advérbio de modo, né? E em português, nós costumamos traduzir advérbios de modo, né, com mente no final. Então tem o lento, lentamente. A mesma coisa com o inglês. Slow, slowly. Certo? Então colocamos um li no adjetivo, automaticamente transformamos o adjetivo em um advérbio de modo. All. Esse all é a forma contraída de I will, ou seja, indicador de futuro. Nós vamos então traduzir o próximo verbo, né? Ou seja, o verbo que vier acompanhando esse all no futuro. Nesse caso, vamos supor que eu tenho aqui be. A gente já sabe que be, né, do verbo to be, significa ser ou estar. Então, se eu disser I'll be, significa eu estarei ou eu serei. Gone. Gone, nós usamos gone para dizer que alguma coisa ou alguém se foi, certo? Tanto no sentido de ter ido embora, como também no sentido de ter morrido. Se eu disser, por exemplo, she's gone, eu estou dizendo que ela se foi. Aí, a depender do contexto, eu posso entender que essa pessoa foi embora ou que ela morreu. She's gone. E, por fim, and, que significa e, né? Uma conjunção cuja pronúncia é exatamente igual à de and, fim, né? Final. A gente não pode confundir, nem teria como, porque são palavras, né, que são aplicadas em contextos bem diferentes. Então, esse and significa e. You and I. Você e eu. You and I. Ok, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Aqui vocês precisam prestar bastante atenção e anotarem
absolutamente tudo que acharem necessário. Some, any, or no. São 3 palavras aí que causam algumas dúvidas, que são essas 3 palavras. Some, any e no. Certo? Vamos começar então com a primeira palavra, que é some. Lembrando, a pronúncia não é com O, some, é com A. Some. Não pronunciamos o E no final, como já sabemos, né? Palavras em inglês que terminam com E, não tem o E pronunciado. Então aqui eu vou ter essa pronúncia. Some. Some. O que eu tenho que saber sobre o some? Ele é utilizado em frases afirmativas. E lá no final tem uma observaçãozinha, ó. Ele também pode ser usado em frases interrogativas. No caso de frases afirmativas, some tanto pode significar algum, e aí as suas variações, né? Alguma, alguns, algumas, como também pode significar um pouco de, certo? Em frases interrogativas, some vai ser utilizada nesse mesmo sentido, né? No caso de ofertas ou pedidos, ok? Então, detalhes sobre some, usado em frases afirmativas, significa algum, alguma, alguns, algumas, ou também um pouco de. E em frases interrogativas, ele é utilizado em ofertas e pedidos. Vamos a alguns exemplos. Exemplos de some em frases afirmativas. Primeira frase, I have some questions. Ou seja, eu tenho algumas perguntas. I have some questions. Segundo caso, she needs to get some friends. Ela precisa fazer alguns amigos. Some friends. Alguns amigos. E a terceira frase, some people never change. Ou seja, algumas pessoas nunca mudam. Ok? Some people never change. Então aqui a gente já sabe, né? A palavra some, que no caso é um pronome, né? Pronome indefinido, significa algum, certo? I have some questions. She needs to get some friends. Some people never change. Então temos aí o exemplo de some em frases afirmativas. Vamos agora para a some em frases interrogativas. A gente já sabe que em frases interrogativas, o some vai ser usado, né, em pedidos, em ofertas e assim em diante. Então, ó, a primeira frase. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Gostaria de um pouco de café? Aí, ó. Percebam que quando as perguntas começam com... Aliás, quando a palavra would aparece numa frase, né? Nós vamos traduzir o verbo dessa maneira aí, ó, que no, né, em português nós chamamos de futuro do pretérito. E aí, nesse caso, a terminação, né, é ria. Então, would you like, você gostaria. Vamos pegar o would com outro verbo. Would you love, você amaria. Would you eat, você comeria. E assim em diante. Então, o would apareceu na frase, né? Você traduz o verbo com esse ria no final, ok? Voltando. Would you like some coffee? Gostaria de um pouco de café? Segunda frase. Do you need some help with that? Do you need some help with that? Você precisa de uma ajudinha com isso? A tradução aqui é livre, viu, gente? Eu coloquei essa ajudinha aqui para dar uma abrasileirada. Então, do you need some help with that? Porque eu achei um pouco de ajuda, né, não faz muito sentido. Então, enfim. E a terceira frase. Can I have some water, please? Can I have some water, please? Ou seja, posso tomar um pouco de água, por favor? Can I have some water? Não sei se vocês lembram que em sala de aula eu tentei dar uma ensinada para vocês em relação a isso, né? Do can I get some water? Tem outras duas que eu acabei esquecendo quais eram as outras duas, mas enfim. Ano que vem a gente retoma isso, viu? Ano que vem a gente retoma essas frases em inglês aí.
Para Ana, que é novata, deixa eu me contextualizar. Eu impus uma regra, viu, Ana Lívia, lá na sala de aula, que você só poderia sair para tomar água ou ir ao banheiro se pedisse em inglês. É claro que eu ensinei como fazer isso, né? E algumas pessoas simplesmente ficavam apertadas ou com sede só para não pedir, e outras arriscavam pedir em português, mas sem sucesso. Então, nós tínhamos ali isso como regra e nós vamos voltar com isso aí no ano que vem. Enfim, então vamos lá, repetir aqui essas frases. Would you like some coffee? Do you need some help with that? Can I have some water, please? Então nós temos aqui a palavra some, utilizada, né, em frases interrogativas. Ives, would you like to read it? Gostaria de ler? All right. Annie, what about you? Gostaria de ler? Would you like to read it? No? Okay. Mary, what about Não you? sei ler. Não sei ler. Eu me Você atrapalho com o inglês. É só repetir, Mary. Ou não quer nem repetir Tá bom, também. então eu vou tentar. Ok. Um, would you like some coffee? Would you like some coffee? A segunda agora. Do you need some help with that? Do you need some help with that? Very good, Mary. Very good. E a terceira frase agora. Can I have some water, please? Can can I have some water, please? Very good, Mary. Thank you. Vamos passar aqui, gente, ó. Outras palavras que derivam do some. A gente já sabe que some significa algum ou alguma. Então, todas as palavras que começarem com some vão ter também esse sentido. Então, observem. Something significa alguma coisa. Something. Por exemplo, na frase I have something to say. Eu tenho algo, né, alguma coisa a dizer. I have something to say. Tenho algo a dizer. Então, something significa alguma coisa. Someone e somebody significam alguém. Nós falamos sobre isso na semana passada. Someone, somebody. Percebam aqui a pronúncia de someone. Observem. Someone. Someone. Somebody. Somebody. Com certeza vocês já ouviram as duas palavras, né? A Adele tem a música Someone Like You. Somebody é uma palavra muito famosa também, né? Em músicas a gente escuta direto. Somebody. E a próxima palavra ali, ó. Somewhere. 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 Algum lugar. Someday. Someday. Algum dia. E a última palavra aí, somehow. De alguma forma. Tá? Como eu sei que vocês não vão querer ler aí no microfone, então repitam em casa mesmo. Repitam em casa, foi ótimo. Vocês estão em casa, óbvio. Repitam sem o microfone ligado mesmo. Something. 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 A próxima. Someone. 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 Próxima. Somebody. 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 Próxima. Somewhere. 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 A próxima. Someday. 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 E a última, somehow. 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 Ok. Vamos à próxima palavra, que é any. Any
pode ser usado tanto em frases afirmativas, como interrogativas, como negativas, mas ela vai ter um significado diferente em cada uma dessas formas. Em frases afirmativas, any vai ser traduzido como qualquer. Em interrogativas, como algum, e em negativas, como nenhum. Ok? Então, em frases afirmativas, qualquer. Em frases interrogativas, algum, alguma, alguns e algumas. E em frases negativas, nenhum. Vamos ver exemplos aqui agora com cada uma dessas formas. Em frases afirmativas, a gente já sabe que any significa qualquer. Vamos ver os exemplos. Any student can solve this problem. Ou seja, qualquer aluno consegue, né, pode resolver este problema. Any student can solve this problem. A segunda frase. If you need any advice, let me know. Se você precisar de, né, de qualquer conselho, me avise. Observem essa expressão em inglês. Let me know. Significa me avise. A gente não vai traduzir como me deixe saber, tá? Me deixe saber, não. Me avise. Let me know. Então, if you need any advice, let me know. A terceira frase. Love can heal any wound. Love can heal any wound. Significa o amor pode curar qualquer ferida. Ok? Então, nesse caso, como any está aparecendo em uma frase afirmativa, nós vamos traduzi-lo como qualquer. Ok? Repetindo aqui as frases. Any student can solve this problem. If you need any advice, let me know. Love can heal any wound. Vamos à segunda forma negativa. Nesse caso, nós vamos lembrar, né, que as frases negativas vão ter um auxiliar negativo. Então, eu vou ter aqui, nesse caso, don't e doesn't em, né, frases conjugadas no simple present, ou seja, no presente simples. Então, aqui eu tenho a seguinte frase. I don't need any advice. Ou seja, eu não preciso de conselho nenhum. I don't need any advice. Segunda frase diz, she doesn't know any Peter Parker. She doesn't know any Peter Parker. Ela não conhece nenhum Peter Parker. E a última frase, don't say any word. Não diga palavra nenhuma, né? Ou seja, não diga nada. Don't say any word. Então, nesse caso, observem que como as frases estão na forma negativa, any tem que ser traduzido como nenhum ou nenhuma, nenhum, nenhuma, né? Masculino e feminino. Repetindo aqui as frases, I don't need any advice. She doesn't know any Peter Parker. Don't say any word. No way. E agora vamos a frases interrogativas em que any significa algum, ok? For example, do you have any money? Do you have any money? Você tem algum dinheiro? Do you have any money? Segunda frase. Do you have any suggestion? Você tem alguma sugestão? Do you have any suggestion? Lembrando, gente, ó, a gente viu anteriormente que some significa algum ou alguma, mas ele não pode ser usado em frases interrogativas, como estas aqui, a não ser que sejam, né, ofertas ou pedidos. Em casos assim, ó, em que a gente vai ter, né, perguntas que requerem respostas sim, não. Então a gente usa any. Do you have any money? Yes, I do. No, I don't. Do you have any suggestion? Yes, I do. No, I don't. I don't have any suggestion. Eu não tenho sugestão nenhuma. E a última.
Does any human being like this? Algum ser humano gosta disso? Does any human being, human being, ser humano. Does any human being like this? Algum ser humano gosta disso? Então, nesse caso, traduzimos o any como algum. Da mesma forma que some tem palavras derivadas, any também vai ter. Então, observem que são praticamente as mesmas palavras, nós só substituímos o some por any. Então, something, alguma coisa. Já anything significa qualquer coisa. Someone e somebody significam alguém. Já anyone e anybody significam qualquer pessoa. Somewhere significa algum lugar. Anywhere, qualquer lugar. Anyway significa de qualquer forma. Eu coloquei a palavra anyway lá naquelas 20 palavras do começo da aula. Então, anyway significa de qualquer forma e também pode significar enfim. Anyway. Ok? Repetindo aqui então. Anything. Anything. Olha o TH, a pronúncia. Anything. A próxima. Anyone. 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 Lembre-se, gente, que o one em inglês tem um som de U no começo. Então eu não digo on, eu digo one, certo? Até para contar mesmo, eu digo one, two, three e assim em diante. Então aqui não vai ser diferente. Vou dizer anyone. Isso, Mary. Exatamente. Anybody. 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 A próxima. Anywhere. 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 The fuck? Pessoal, você consegue me ouvir? Eita. E agora? Deu certo aí? Tá. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Daqui, né? Pronto. Agora vamos à última palavra, que é o no. Ok? No significa nenhum e é usado em frases afirmativas. Certo?
Então, nós vamos ter cuidado entre o no e o any. Vamos entender daqui a pouco. Vamos ver só as frases com no. I've got no money in my pockets. I've got no money in my pockets. Significa, eu não tenho dinheiro nenhum nos meus bolsos. Se eu quisesse usar any aqui, eu poderia, sim, contanto que a frase estivesse negativa. Então, eu teria que colocar I don't, né? I don't have any money in my pockets. Como a frase aqui está afirmativa, ou seja, eu não estou percebendo a presença de nem don't, nem doesn't, nenhum auxiliar negativo, então eu não vou usar any se a ideia for dizer nenhum. Vou usar apenas no, ok? Então, no money significa dinheiro nenhum. No money. A segunda frase. You have no right to be here. Você não tem direito nenhum de estar aqui. Acabei de perceber aqui na minha tradução, aqui no slide, eu não coloquei a palavra nenhum. Enfim. Anyway. You have no right to be here. Então significa, você não tem direito nenhum de estar aqui. E a última frase. She's got no friends left. Ou seja, ela não tem mais nenhum amigo. Em inglês, quando nós colocamos a palavra left no final, quer dizer que não restou mais nada. Então, por exemplo, I have no money left. Eu não tenho mais dinheiro, acabou, né? Não tenho mais dinheiro nenhum sobrando. Foi tudo embora. Então, percebam, no significa nenhum, mas é utilizado em frases, né, em que não temos auxiliares negativos, ou seja, frases afirmativas, certo? E assim como as palavras some e any, no também tem suas palavras derivadas, que também são aquelas mesmas palavras, só que nesse caso nós substituímos, né, some e any por no. Então nós tínhamos ali a diferença, ó. Something, alguma coisa. Anything, qualquer coisa. Nothing, nada. Someone, alguém. Anyone, qualquer pessoa. No one, ninguém. Ah, eu pulei o none aqui, né? None significa nenhum, ok? Nobody significa ninguém. Somebody significa alguém. Anybody, qualquer pessoa. Nobody, ninguém. Somewhere, algum lugar. Anywhere, qualquer lugar. Nowhere, lugar nenhum. Eu tenho aí ainda no final, no way, de jeito nenhum. A gente pode utilizar isso, inclusive, para respostas, tá? Tipo, no way, de jeito nenhum. No way no way she's gonna do that. Ou seja, de jeito nenhum ela vai fazer isso. Ok? Até aqui alguma pergunta? Alguma dúvida em relação a any, some e no? Mary says no, Annie says no. Nós tínhamos ainda mais coisas pela frente, mas o nosso tempo é really short. Então vamos parar por aqui. Continuamos na próxima semana. Vamos à frequência rapidinho aqui. Só um instante enquanto o arquivo abre. Adalto, no. Ana Lívia. Coloquei você hoje, tá vendo, Ana Lívia? No topo da lista. Ou era Ana... Ah, não, eu tô confundindo com Ana e Letícia do terceiro ano, porque ela sempre ficava por último, mesmo o nome sendo no ar. Enfim, anyway. Bye bye, Ana Lívia. See you next class. Amanda. Anne. Bye bye, Anne. See you next class. Bruno. Cícero Riquelmo. Flávia. Francisco José. Isnete. Ingrid. Jailson. João David. João Ives. See you next class. João Ives. João Vitor. José Vinícius. Cauã. Kelly.
Lívia, Luiz Carlos, Tobias, Marcos Vinícius, Maria Eduarda, Mary. See you next class. Presente. Bye bye. Pedro Henrique, Rafael Costa, Rafael Martins, Rauan, Samuel, Vitor, Vitória. Bye bye, Vitória. See you next class. Vinícius, André.